Olá pessoal, nós estamos aqui no Jornal O Globo, no Rio de Janeiro, para acompanhar a divulgação do gabarito extraoficial desse primeiro dia de provas do Enem. Os professores estão lá dentro, reunidos, corrigindo as provas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, e daqui a pouco nós vamos conversar com eles para saber como foi esse primeiro dia de provas. Vem com a gente! Estamos aqui com o professor de Geografia, João Felipe, para saber o que ele achou desse primeiro dia de provas. Professor, qual a sua análise? A prova desse ano, na parte de humanas, principalmente geografia, é nível de dificuldade superior ao do ano passado. O Enem manteve a tendência de valorizar a interpretação, mas não dá para negar que o conteúdo cobrado desse ano deve ter gerado mais dificuldade do que no ano anterior. Alguma questão polêmica? Não, a prova como um todo ela teve um nível de dificuldade superior ao do ano anterior. Não me parece que em humanas, principalmente, onde a interpretação leva muita dúvida, a gente tem uma polêmica a ponto de anular uma questão. Mas eu imagino que a dificuldade dos alunos tenha sido superior a quem fez a prova no ano passado. E o professor de Biologia Café também acredita que a prova manteve o padrão de dificuldade. Professor, qual a sua análise desse primeiro dia de provas? Bem, a prova realmente vem mantendo esse padrão desde o ano passado de cobrar mais conteúdo, ser mais abrangente do que os anos anteriores. A prova vem ficando, para mim, mais abrangente, o melhor, de maior qualidade, eu diria isso. E alguma surpresa? Bom, teve uma surpresa interessante em relação à parte de citologia, né, que nos anos anteriores vem sido muito cobrado. Esse ano veio cobrado e uma questão até complicada. Professor, qual a sua análise desse primeiro dia de provas? Olha, a prova estava mais difícil do que os anos anteriores. E houve alguma novidade em relação aos outros anos? A prova continuou remetendo ao conteúdo do dia a dia, mas teve uma aplicação muito maior de fórmulas. Ela continua conteudista, mas teve muito mais fórmula, muito mais matemática, muito mais conta, bem mais trabalhosa. Agora a gente vai conversar com o professor de Química, Jefferson Silva. Professor, qual a análise da prova deste ano? Bom, a prova desse ano ela veio bem mais conceitual do ponto de vista químico do que dos anos anteriores. Ela vai realmente priorizar e privilegiar o aluno mais bem preparado. Tá? Prova com mais cálculo, com mais conceitos, né? Coisas que ultimamente não tinham aparecido e agora a prova está bem mostrando mais a sua cara. E alguma surpresa em relação às provas do ano passado? Surpresa, os assuntos foram os mesmos, né? Basicamente os mesmos assuntos cobrados, mas algumas questões a mais de reações orgânicas, né? Caiu questão de reação orgânica novamente, coisa que não era muito comum na prova do Enem. Algumas questões mais conceituais e casos bem específicos de tratamento de água ou de reações de equilíbrio químico. Professor, como foi a sua análise geral da prova? Ela vem a cada ano ficando uma prova mais difícil, mais conteudista, e o INEP já tinha avisado isso, né? E esse ano a perspectiva se manteve. A prova foi mais conteudista do que o ano passado, calcada em História do Brasil. História do Brasil traz as questões mais difíceis e História Geral ela traz as questões que o candidato precisa ter um conhecimento mais amplo. Alguma questão surpresa? Sim, caiu em Sociologia. Que é uma questão que o aluno não sabe, mas é de um teórico francês chamado Michel Foucault, que está discutindo a questão do panóptico, uma questão muito interessante. Os alunos não precisariam ter lido Microfísica do Poder. Eles conseguiriam matar a questão com um raciocínio lógico, com um raciocínio sociológico. E essa questão foi uma surpresa até para mim, eu não esperava uma questão tão específica e tão bem elaborada. E qual a sua opinião como diretor pedagógico do QG do Enem sobre a prova como um todo? O QG do Enem já sabia que a prova do INEP viria diferente dos outros anos porque é mais profunda. O INEP precisa ir dificultando a prova para conseguir satisfazer as universidades federais. As universidades federais elas querem saber diferir os alunos com melhor ou menor base. Então o INEP, para não perder as universidades federais, ele está seguindo essa linha de uma prova cada vez mais difícil. E a gente fica por aqui nesse primeiro dia de correções da prova do Enem. Fique com a gente, pois amanhã também terá gabarito extraoficial com os professores do QG nas provas de linguagens e código, matemática e redação. Até lá!